a todas, né? Estamos aí, como bem Carol falou, estamos no quarto encontro dessa série Batendo Papo com a CP. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre estar consigo mesmo, convivendo consigo mesmo a partir, no contexto do isolamento social, a partir do texto, do conto, né, do Machado de Assis, O Espelho. E a partir desse texto, sem fazer uma dissociação com o que estamos vivendo nesse momento de isolamento social, abordar questões teóricas, né, noções básicas da ACP que estão aí subjacentes a essa história, a esse conto. A professora Sandra Souza me sugeriu, a gente conversando, que a gente conversasse a partir desse texto, refletisse a partir desse texto. Eu achei extremamente oportuno a oportuna ideia. Então, assim, estamos hoje aqui a partir desse texto, desse conto, discutindo, refletindo sobre a questão do Estado, do conviver consigo mesmo no contexto do isolamento social e trazendo elementos e apontamentos da abordagem centrada na pessoa que podem enriquecer também, ampliar a visão sobre essa vivência nossa no isolamento social. Então, Sandra, fique aí à vontade, ela vai conversar um pouco, já inicialmente, sobre o conto, e já entrar nas ideias que a gente tem conversado sobre isso, para que a gente possa aprofundar mais a partir da perspectiva da abordagem centrada. Boa tarde a todos e todas. Uma alegria estar aqui, né, apesar de tudo. E nesse momento que a gente está vivendo, né? E sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigada, Carol, por essa parte desse apoio aí nas nossas lives, e a professora Marísia pela oportunidade de diálogo de um tema que a gente gosta tanto, né, de discutir. E a ideia de trazer a discussão, né, em torno do conto de Machado de Assis, um grande escritor brasileiro, considerado, se não o maior escritor brasileiro, né, e ele escreve um conto aqui no século XIX chamado O Espelho. E o interessante é que esse conto, né, ele traz assim como todos os escritos, né, de Machado de Assis, uma certa ironia, né, onde a gente, com sutileza, a gente percebe de fato qual a mensagem que esse conto quer passar para a gente, né. Veja bem, o subtítulo do conto, o título é O Espelho, né, e o subtítulo é Esboço de uma Nova Teoria da Alma Humana. Eu vou fazer um resumo, né, bem rapidamente do conto, para que a gente tenha tempo para inserir a psicologia, ou mais especificamente a abordagem centrada na pessoa, que é a abordagem que eu e a professora Marisa trabalhamos, para a gente discutir, né, quais os elementos que a gente pode encontrar no conto que dizem respeito às reflexões em torno da abordagem centrada, né. Então, o conto, ele vai falar, né, de um homem, né, chamado Jacobina, e inicia com uma reunião entre 4 ou 5 amigos, 4 ou 5 porque fica muito claro no conto que 4 é quem conversa mais, né, e eles estavam conversando uma certa noite sobre a questão da metafísica, né, questões abstratas sobre o mundo, etc. E Jacobina, que é o quinto, sempre calado, ele não gostava de falar muito, de participar, ele tinha uma certa sensação de ser o maior, né, o melhor e tudo mais, ele ficava calado, meio que observando, mas em dado momento dessa noite, dessa conversa em torno de questões metafísicas, ele é provocado pelos 4 para ele falar alguma coisa, e ele decide finalmente falar sobre a própria experiência, né. Então, Jacobina vai falar de um momento que ele viveu na vida dele. Ele estava esse grupo de amigos estava em torno de 45, 50 anos, e ele vai falar de uma experiência quando ele tinha 25 anos, que é aí onde vai nos interessar, né.
ele conta, ele diz também, ele de modo bastante autoritário até, ele diz assim que vai só conversar, vai só contar e não quer discussão, ele quer só apresentar o que ele tem para falar e pronto. Né, já mostrando uma dificuldade aí dialógica, né, mas ao mesmo tempo ele vai falar da própria experiência, né, ele vai falar que aos 25 anos de idade ele foi aprovado no concurso, ele era de origem pobre, mas ele foi aprovado no concurso e ele recebe o título de alferes, né, que é na época era Guarda Nacional, na época do Brasil colonial, Brasil imperial, né, que hoje provavelmente eu acho que corresponderia ao segundo tenente no nosso exército, né, mais ou menos isso. Então não era o cargo baixo, mas também não era tão alto, mas estava num nível interessante, onde ele já podia se sentir importante, né? E especialmente por vir de família pobre. E aí, todo mundo, quando ele passa no concurso, então ele é bastante parabenizado e todo mundo começa a admirar, e ele admira tanto que ele passa a ser conhecido como Senhor Alferes, que é justamente o título, né, do cargo que ele vai exercer. E aí ele diz no início do conto, né, ele fala para esses 4 amigos que nós temos 2 almas humanas, uma de fora que olha de dentro para fora e uma que olha de fora para dentro. Então ele já começa dizendo que não tem como escapar da existência dessas 2 almas, né? A de dentro para fora e de fora para dentro. Então ele está falando da essência e está falando da aparência, né? E aí ele, nesse momento aí, voltando para a história lá, ele começou a ser bem visto por todo mundo, da vila onde ele morava, família, os pais passaram a tratá-lo, inclusive, como senhor Alferes. E ele tinha uma tia, se eu não me engano o nome da tia era Marcolina, né? Posso ver aqui depois, mas ele tinha uma tia que morava distante da vila, distante da cidade, morava no sítio, na verdade, e pediu para ele passar uns dias com ela lá, né? E disse, de modo bem objetivo, disse para ele levar o fardamento, né? Ele levar a roupa lá de Alferes. E ele levou a roupa. E quando chegou lá, ele foi bem tratado por todo mundo, e era seu Alferes para lá, seu Alferes para cá, né? Ele perdeu até o nome, ele pedia para ser chamado de Joãozinho, mas não chamava mais ele de Joãozinho, chamava de senhor Alferes, e ele muito valorizado, e ele foi incorporando essa valorização e começou a se achar o senhor Alferes. Ele já perdeu essa referência do Joãozinho que ele era, né? E ele passou a se sentir senhor Alferes de verdade. E aí, muito interessante, porque ele tinha o melhor lugar na mesa, ele era o primeiro a ser servido, os escravos, que é a Marcolina, a tia dele, tinha escravos no sítio, e todo mundo era reverenciando o senhor Alferes, né? E ele passou a acreditar e a se sentir o senhor Alferes de verdade. E aí, só que chega um certo momento que a filha, a prima dele, no caso, uma filha casada dessa tia, que morava distante, adoeceu, estava muito mal, e a tia imediatamente disse que ele ficasse lá no sítio, tomando conta que ela precisava tomar conta da filha dela, e ela viajou para tomar conta da filha dela. É interessante também pontuar que essa família, essa casa, a tia dele, tinha um espelho da época da corte, né, de uma fidalga que veio com a corte uma corte portuguesa para cá, e aí compraram ela da família dela, né, ficou até um espelho que passa de geração em geração. A família comprou esse espelho na época, e esse espelho estava na sala. E a tia dele coloca esse espelho no quarto dele, que era o melhor objeto da casa, né? Era um espelho grande, com a moldura assim, bem trabalhada na madeira, com ouro ainda dava para notar, né? Embora já com o tempo. E esse espelho foi colocado no quarto do senhor Alferes. Bom, aí a tia vai para visitar, tomar conta, cuidar da filha, né? Que estava doente, já muito doente. E o senhor Alferes fica sozinho lá no sítio. E aí onde começa todo o drama, né, interior, né?
dessa alma humana, né? Que ele começa a ficar lá só com os escravos e os escravos também fogem e ele fica sozinho. No começo os escravos continuavam dizendo só alferes e tal, e aí fugiram e ele ficou sozinho no sítio, só com as galinhas e poucos animais. E ele começou a sentir uma dor terrível, né? Porque ele já ninguém mais o servia, ele já não tinha mais ninguém para chamá-lo, para identificá-lo como seu alferes, ele começa a sofrer com isso tudo. E são dias que ele relata aqui no conto, né, dias assim, extremamente dolorosos, porque ele já não mais se reconhecia, ele já estava perdido quem ele era, porque ninguém mais estava o bajulando, né, digamos assim. E ele, um belo dia, resolve olhar para o espelho que estava no quarto que a tia dele tinha colocado. Quando ele olha no espelho, ele sente uma dor muito grande porque ele não consegue se ver, né? São definições, pouca definição da sua própria imagem, ele não consegue mais se ver e ele tenta e ao mesmo tempo ele não quer ficar olhando e aquilo vai sendo um tormento e ele não consegue, passa dia, entra dia, sai dia e ele continua com uma dor moral muito grande porque ele já não mais se encontra. E ele tenta novamente olhar no espelho, ele não consegue ainda se ver, né? Fica muito embaçado, ele já não mais se encontra ali, naquele momento, até que um belo dia ele tem uma ideia de vestir a sua roupa de alferes, né? Seu fardamento, né? E aí ele, quando ele veste, que olha no espelho, ele se vê, né? Então, é muito interessante esse momento, que ele disse que teve que ficar dessa forma, né? Vestido, olhando para o espelho, e ali ele começava a fazer as coisas, e de vez em quando ele olhava, quando com fardamento, que era quando ele podia se enxergar, e nesse sentido, o conto finaliza, ele relatando todas as dores dele só poder se enxergar agora a partir da farda, né? Foi quando ele conseguiu ficar com ele, foi quando ele pôde estar com ele, quando ele viu. Ele passou a se ver apenas quando ele estava com a farda diante do espelho. Então, Marisa, deixa eu ver aqui meu tempo, né? Eu ainda posso falar só uns minutinhos, Marisa, mas para a gente já introduzir, né? O conto é mais ou menos isso. Desculpem a rapidez, né, em trazer o conto, mas é só para situar vocês. Mas alguns elementos importantes surgem aí, né? Por exemplo, se a gente for fazer o link com o momento que a gente está vivendo, o período de isolamento, né, o vírus impôs que ficássemos em casa, né? E ficar em casa é literalmente ficar na nossa casa, né? Porque a gente não pode sair, questões para contaminação, mas o conto nos traz essa ideia também de que essa casa é a casa interior, né? Tivemos que ficar não só em casa, fisicamente falando, mas com essa casa interior, que somos nós, né? E como diz aqui no conto, com essa alma interior. A gente está lidando constantemente agora com essa alma interior. A gente já não tem mais essa farda necessariamente do alferes, né? Então a gente está tendo que olhar para o espelho em alguns momentos, né? Esse espelho que vai estar refletindo um lado que a gente pode ver, que é o lado que a gente tem a farda, que a gente pode se vestir a farda, e também ele vai refletir um lado obscuro, um lado que a gente não consegue ver, e é o lado da solidão, né? Da dificuldade de estar em casa, né? Então, antes do vírus, muitas vezes a gente tinha dificuldade de ficar sozinho mesmo, né? E o vírus agora, mesmo a gente estando em casa, não podendo sair, a gente está com outras pessoas às vezes, mas também tendo que lidar com essa alma de dentro, ou essa essência, como bem coloca no conto, né? Então, a dificuldade que a gente está vivendo, daí o título da nossa live de hoje é a gente discutir essa temática, que é essa dificuldade de entrar nessa nossa casa interior, né? De estar habitando e vendo realmente esses lugares obscuros, essas sombras que a gente não conseguia ver. E aí me lembra a mística de Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, quando ela fala que cada um de nós, né, nós temos dentro de nós um castelo interior com várias moradas. E como é que andam essas moradas e o que é que a gente está podendo ver
dentro dessas moradas, nesse momento de isolamento, nesta falta de liberdade, né? Embora haja uma liberdade interior, será que a gente está podendo ainda assim ver, olhar no espelho e ver alguma coisa, né? Se ver essas moradas interiores. Carl Rogers fala também dessa necessidade, Carl Rogers, o fundador da abordagem centrada na pessoa, fala dessa necessidade de entrar em contato com aquilo que eu sou para que a gente possa se transformar, né? E muitas vezes a gente vivencia a dor desse senhor Alferes, que estava no conto de Machado de Assis, né? No conto Espelho. É a dificuldade da gente entrar em contato, de fato, com isso, né? Então, Marisa, eu acho que eu estou chegando num tempo assim já meio que limite para a gente iniciar uma discussão, né? Dar continuidade a essa discussão e refletir, ver as perguntas e como é que a gente pode trabalhar mais essas ideias da abordagem centrada dentro desse pequeno conto de Machado de Assis, mas tão denso, né, em sua expressão do comportamento e da alma humana, especialmente nesse momento, né, um conto que foi escrito no século XIX, mas que ele é atemporal, né? Tanto é que quando eu estava lendo esse conto eu vi que ele fala de nós nesse momento agora, por isso que é atemporal, porque ao mesmo tempo é contextualizado com o que a gente estava vivendo. E tem uma passagem aqui que eu queria ler do conto que dizia assim, da dificuldade dele estar com ele mesmo, né? Ele dizia assim, alguém perguntou, os colegas dele perguntaram, mas não comia? Aí ele dizia, comia mal, frutas, farinha, conservas, algumas raízes tostadas ao fogo, mas suportaria tudo alegremente se não for a terrível situação moral em que me achava, né? Então, ele coloca também, às vezes fazia ginástica, outras dava beliscões nas pernas, mas o efeito era só uma sensação física de dor ou de cansaço, e mais nada. Tudo silêncio, um silêncio vasto, enorme, infinito, né? Então, às vezes a gente está fazendo tudo isso também dentro de casa, né? Nesse isolamento, mas como é que a gente está com esse silêncio ou, paradoxalmente, às vezes até esse barulho dessa casa interior? Eu já vou fazer então a leitura. Até agora nós recebemos três questões que eu acho que está bem dentro assim do que Sandra trouxe já como introdução, e aí vocês seguem. A primeira, então, quem trouxe foi Francisco Bento. Ele diz: a reclusão da pandemia possibilitou vários olhares. Um deles, o inevitável, entre aspas, olhar interior. A arte de Machado levanta o véu do universo humano, por vezes nebulosa, sempre em estado de angústia. Não a angústia patológica, como percebida no senso comum, mas a heideggeriana, que pode promover reviravoltas na existência. Como percebem isso? Então essa é a questão trazida por Francisco Bento. Em seguida, Maria Lilian trouxe: eu adorei a escolha desse conto. Estamos em meio a eventos muito marcantes. Pandemia, eventos políticos graves no Brasil, manifestações contra o racismo nos Estados Unidos. Ao lado de tudo isso, assistimos nessa tarde ao lançamento de um foguete tripulado, nos mostrando que estamos entre o que nos deixa assustados e o que nos deixa admirados. Como podemos permanecer centrados em meio a tantos acontecimentos fortes que nos rodeiam? O que pode o indivíduo fazer para não se perder em meio a tantas emoções? E por último, então, Marcos Lordão trouxe: o conto me levou a pensar como ficam as pessoas em situação de vulnerabilidade social e como a ACP tem relevância e contribuições a dar a essas pessoas. Tentando um pouco responder a questão que Bento fez, né? Pensar a angústia como uma dimensão que faz parte, né, da constituição ontológica do ser humano e inerente e necessária. A questão dessa angústia nesse contexto de isolamento social, ela está muito mais evidenciada, acredito que sim, mas ela perpassa todos os nossos momentos, né, existenciais, em qualquer contexto. Estar consigo mesmo, consigo mesma, conviver consigo mesma em situações também limites, eu acho que ainda é muito mais complicado. Mas a própria solidão em si,
o isolamento em si, seja ele de qualquer maneira, ele força o sujeito a uma convivência maior com essa dimensão interior que muitas vezes a gente não tem tempo, não olha muito para ela, né? Estar consigo mesmo, estar consigo mesma, conviver consigo mesma, é conviver também com os barulhos, com ruídos, com questões que nessa vida cotidiana, no automático, fazendo várias atividades, a gente não tem muitas vezes condição de atentar para isso. Aliás, a gente se sustenta muito nessas atividades para muitas vezes não olhar para isso, né? O conto traz essa relação alma exterior e alma interior, né? Como bem Sandra colocou, a gente está trabalhando numa perspectiva de um convite, e esse isolamento faz isso de maneira impositiva, até cruel, né? Desse mergulho interior do ser humano consigo mesmo, muitas vezes até estando dentro de casa com várias pessoas, porque estar dentro de casa, no momento desse isolamento social, onde as nossas vidas e muitas vidas já estão ameaçadas e já foram dizimadas, e pode ser qualquer um de nós, mesmo que estejamos juntos, nós não estamos juntos, nós não somos os mesmos, nós estamos sós nessa angústia, nessa dor. Essa angústia, ela não pode ser comparada com a do outro, né? Sentida tal como eu vivo. É reconhecida como semelhante, mas não é a mesma angústia. Então, estar nesse momento aí também é estar numa angústia e num momento muito singular. Então, o consigo mesmo de cada um nesse momento, o ser particular, vai trazer elementos e possibilidades que muitas vezes a gente não pode inferir quais sejam, mas que estão ali, né? Possibilidades de você também ver se a tua farda, a farda que você veste, usando a metáfora aí de fardamento do alferes, que você sempre usou e usou quando estava na atividade, fazendo as coisas, e até agora na tua existência, é a tua farda. Se essa farda fala de ti, se essa farda realmente ela é algo que te representa. Esse momento desse encontro com essa situação ontológica, dessa angústia ontológica do ser, é também esse encontro e esse desafio de questionar e também de ser forçado a ver que fardas, que roupagens, em que bases, em que coisas, em que relações, em que fantasias ou realidades a gente se constituiu até então. Então, isso é sofrido, é angustiante, mas é necessário. Mas, como a gente está trabalhando aqui nessa coisa de possibilidades, né, e riscos, a gente pode também terminar a história aí como o próprio protagonista do conto, né? Ele terminou vestindo a farda que não representava ou não dialogava com essa questão da alma interior dele, porque era uma exterioridade, falava de uma exterioridade onde ele se segurava, mas ele se confortou naquilo, né? Então, nós, seres humanos, podemos, nesse momento, nessa inquietação, nessa angústia, nesse mal-estar, onde essas fadas, ou eu diria, essas muletas, esses apoios, esses elementos com os quais nos constituímos, onde é que eles estão? Como é que eles estão dando conta disso que eu estou vivendo agora? Então, assim, eu acho que é preciso pensar, eu acho que esse momento é a questão da congruência e da incongruência, porque aí a questão da abordagem, em que vivido, em que experiências que eu estou vivendo, enquanto self, como é que eu tenho me constituído e até que ponto isso realmente tem dado conta do que realmente minha interioridade traz, ou precisa atualizar, ou necessita atualizar, e até onde isso se encontra. Quem sou eu realmente? Eu acho que são os grandes desafios angustiantes do ser humano diante desse momento também, em que bases eu me constituí e o que é que me resta aqui agora? Se me faltar tudo, como faltou a tia, faltaram os escravos, faltaram as bajulações, os títulos, como é que eu vou seguir? O que é isso? Onde eu estou? Em que pés eu estou? Por enquanto, gente, era isso que eu queria falar. Eu prometo comentar um pouco as questões que Lilian fez e que Marcos Lordão também fez, mas eu passo agora para a Sandra um pouco para continuar, tá ok? Oi, Marísia. Exatamente, eu achei muito interessante aquilo que você coloca e a gente vai retornar essas questões, né, que ainda continuam ali.
que foram feitas, mas essa questão da angústia me chama muita atenção, né? Primeiramente porque nós tendemos a pensar a angústia como Bento bem coloca, como uma perspectiva patológica, mas ela é existencial, né? Não tem ninguém na face da Terra, nenhum ser existente que não vivencie angústia em algum outro momento de sua vida, né? A questão difícil é quando a gente se separa tanto da gente mesmo, da nossa essência, que a gente se perde nesse processo, né? Aí o processo de incongruência fica cada vez maior, a ponto do Joãozinho aqui, eu acho que é Joãozinho, eu estou chamando Joãozinho, mas eu acho que é Joãozinho, a ponto do Joãozinho não conseguir mais ser Joãozinho, né? Ele só conseguia ser o senhor alferes, né? E ele teve muita dificuldade. Então, a nossa dificuldade, que é uma dificuldade existencial realmente, é muito difícil tirar a farda, né? E quando eu coloco tirar a farda, é difícil também tirar os rótulos que nos dão, né? A gente se constitui na relação e é na relação que a gente vai se formando como subjetividade. Então, foi na relação com as pessoas que o bajulavam que fez com que Joãozinho deixasse de ser Joãozinho e se tornasse um alferes, né? E aí a dificuldade é justamente olhar para o espelho. Ele coloca no final do conto, Machado de Assis coloca no final do conto que ele vestia a roupa, né, a sua farda, se olhava no espelho e via tudo muito nítido, né? E aquilo o tranquilizava, ele meditava, ele lia livro. Mas depois ele despia-se outra vez, né? E com esse movimento, com esse regime, ele pôde atravessar mais 6 dias de solidão, né? Sem os sentir. A grande dificuldade de ser o senhor alferes o tempo todo é que a gente pode passar pela existência sem sentir a existência. Eu acho que essa é o final, né? É a cereja do bolo, digamos assim, quando ele termina o conto dizendo assim: pude atravessar mais 6 dias de solidão sem os sentir, né? Então, olhar para esse espelho, porque olhar a gente vai ver angústia, né? E ao ver a angústia, a gente, no caso do senhor alferes, ele olhava para ver o senhor alferes e não para ver o que fere, né? É um trocadilho que eu faço, porque olhar para o espelho muitas vezes é olhar não o senhor alferes que eu estou vendo, mas é o que fere. E muitas vezes eu posso vestir essa farda, me confundir com a própria farda e nunca mais tirar essa farda, também é uma escolha, né? A gente nunca mais querer tirar essa farda. A dificuldade é que a gente vai viver todos os dias, provavelmente, sem os sentir, em essência, né, Marisa? Com certeza, Sandra. Inclusive, essa metáfora do espelho, eu acho ela extremamente interessante, porque é no espelho, o espelho material, como ele também se olhava, né? Aquele espelho que a tia deu, um espelho tão bem trabalhado, tão valioso, né? Tão raro, né? Ao mesmo tempo que é uma coisa concreta, mas ele também simboliza o espelho que nós precisamos também e nos constituirmos, né? Nos fazem ser o que somos, né? Quando a gente olha para nós mesmos, eu acho que todos nós estamos desafiados a isso. Se tiver condição de pensar e refletir sobre isso, a gente vai... Em que espelhos eu me constituí? A partir de que espelhos, né? Porque o espelho é como algo que vem, que me dá forma, que eu me reconheço nele. Ele não se reconheceu quando ele não estava com a farda, né? Quando ele não estava com a tia, quando ele não estava com os escravos, quando ele não estava com a bajulação daqueles títulos que ele carregava, né? Então, de alguma forma, o espelho tem esse significado também simbólico de ser aquele lugar onde é que eu me reconheço, né? Como eu, como um self, como uma identidade, uma pessoa, né? Então, e em que fontes esse espelho eu me reconheço? Em que fontes, em que bases esse espelho existe para mim, né? Ou dão forma ao que eu sou? Então, se a gente fizer uma imersão em nós mesmos nesse momento, porque todos nós estamos desafiados a isso, para dar conta dessa crise, né? A gente vai pensar em que espelho foi que a gente... Esse espelho é um espelho que reflete algo que nós mesmos
construímos na relação com o mundo e com os outros, mas a gente fez uma síntese bem particular, ou esse espelho é simplesmente ele reflete a forma, ou dá forma para mim e aos demais seres humanos que foi culturalmente valorizada, né? Reconhecida como importante, sabe? Então, acho que a gente precisa pensar em que espelhos a gente tem construído nossas identidades. Eu acho que isso é um momento muito certo, porque nesse isolamento, você só tem certeza de que este espelho, ele reflete você mesmo, ele é genuíno. Aí eu uso até a metáfora também do espelho, como as respostas reflexo, né, na abordagem, a traduzir aquilo que você aquilo que você está dizendo, aquela tua experiência. É preciso que ela realmente esse espelho seja um espelho que diga realmente disso que está dentro de você e tem consonância com essa alma exterior, como diz o conto, né? Então, essa dissonância entre essa alma exterior e essa alma interior, que gera um estado de incongruência, né? Que eu acho que está na base dessa angústia também muito forte que os seres humanos estão vivendo nesse contexto de isolamento social, e onde, como bem Lilian traz, que ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, está vendo outras coisas aí no mundo sendo criadas, né, enquanto milhares de vidas estão, né, sendo perdidas, também estão fazendo aí, criando outras tecnologias, outros avanços científicos na astronomia, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que a gente pensar um pouco até que ponto, na hora que até nesse olhar para isso, sabe, Lília, eu acho que sempre é o eu, esse eu constituído num espelho de bases mais realistas ou não, que a gente vai poder realmente dar uma resposta e se relacionar com isso de maneira talvez ou mais patológica, ou mais salutar, mais criativa, porque é sempre o eu, é sempre nós que vamos dar conta, seja desse mundo louco, né, contraditório, esquizofrênico, mas sempre seremos nós. Agora, esse eu, quando eu questiono, que eu é esse? É esse eu que se espelha, se constituiu a partir de um espelho que foi confeccionado pelo outro, ou esse espelho é um espelho que revela aquilo que é muito nosso próprio, né? Aquela questão própria nossa. Então, eu acho que são questões que me vêm, né? A pergunta de Marcos Lordão, eu realmente, nesse momento, meu querido, eu acho que aí vem uma questão também da abordagem que eu acho fundamental, porque essa questão dessa relação também do ser humano consigo mesmo, mesmo em situações limites, situações críticas como essa, situações de crise, são momentos também em que trazem também para nós que esse outro também nós, né? Eu acho que a abordagem centrada, eu acho que ela também traz esse lado, porque esse mim mesmo, esse si mesmo, esse consigo mesmo, esse eu, esse self, ele só se constitui, e esse espelho também, ele de alguma forma é uma fabricação, uma produção coletiva também, ela é social, ela é também no sentido de que o outro me constitui, né? Mas assim, eu acho que a abordagem pode trazer um espelho, oportunidade de espelho, de constituição desse ser humano, de maneira que seja mais dialógica, interligada, nesse reconhecimento que nós também podemos ser únicos, somos únicos, mas ao mesmo tempo também somos universais, como o próprio Carl Rogers falava, né, daquilo que me é mais particular, também me é mais universal. E eu acho que a abordagem se engajando, se comprometendo com as vidas, como nós estamos trabalhando, eu tenho muito trabalho, viu, Marcos, desenvolvendo com as comunidades, eu acho que a gente tem muito a fazer aí, sabe, porque nesse eu que eu me constituí, e qualquer um sujeito, eu também não consigo conceber-me ou reconhecê-los dissociado também desse outro, sabe? E eu acho que a abordagem, ao mesmo tempo que traz essa importância da gente valorizar a congruência, a singularidade, o particular, ela também é uma abordagem que também enfatiza muito essa relação com o geral, né? Com o outro, com o social, sabe? E não é um consigo mesmo em si mesmado, isolado do mundo, mas é um consigo mesmo que pode contribuir
também com o mundo e no mundo. São ideias que me vêm. Eu acho que muita coisa pode ser feita e está sendo feita. Eu acho que a abordagem centrada, inclusive, com vários eventos que estão acontecendo aí no Brasil, né, de mundo afora, aí, várias cursos, várias iniciativas, eu acho que está fazendo muita coisa e nós podemos fazer ainda muita coisa ainda nesse sentido, mas a questão do estar consigo mesmo é também estar com o outro, sabe? Mas não esse outro que nos bajula, não esse outro que coloca coisas na nossa input, ideias e valores, adereços que não são nossos, que não tem a ver com aquilo que nos constitui, mas esse outro que me ajuda a, exatamente a afirmar a minha alteridade, a minha diferença, a minha singularidade. Eu não sei, Sandra, como é que você também pensa sobre isso, nessas ideias que me vêm aqui agora, né, e que eu acredito muito nelas. Então, Marísia, são ideias que eu também partilho, né, e você traz a questão do espelho de modo muito interessante, porque o nosso papel enquanto psicólogas, facilitadoras de crescimento, né, na relação com o outro, é justamente de ser esse espelho para que o outro possa se ver, né, e se ver com o fardamento, mas também se ver o processo de tirar essa farda, né, e se descobrir essência também, né, e assumir essa sua condição existencial, né, aquilo que fere não só o senhor Alferes. Mas eu fiquei também me perguntando com esse conto que às vezes nós temos essa farda para colocar. Mas e as pessoas que ao invés de uma farda, né, de um lugar, de uma posição, elas são marcadas por um diagnóstico também, que é uma questão muito discutida na abordagem, por um diagnóstico, seja ele qual for, né? Por um diagnóstico ou por um julgamento que a gente possa fazer do outro. Senhor Alferes, veja que qualquer julgamento dá muita instabilidade, né? Porque o senhor Alferes, ele era julgado como superior, mas isso era muito estável na existência dele, na experiência dele, porque quando as pessoas saem do sítio, que ele fica só, ele começa a ficar, ele vivencia a instabilidade de estar se apoiando no outro, ou no olhar do outro, né? Então, ele oscila muito esse olhar de fora, esse julgamento, mesmo ele sendo um julgamento positivo. E aquelas pessoas onde a gente encontra que são marcadas, julgadas, né? Às vezes julgadas por um comportamento, por algo que sobressai dela em algum momento de sua existência e leva esse julgamento por toda a existência, mas também taxada por um diagnóstico, né? E aí ninguém consegue mais ver a pessoa, a essência dela, senão o diagnóstico que a gente colocou, que colocaram, e a gente não consegue nem ver o crescimento dessa pessoa mais, porque ela também, quando se olha no espelho, ela se olha através desse diagnóstico. Então, é interessante, o conto traz uma posição que é destacada, né, na sociedade da época, mas também tem o outro lado que é o contraponto, né, é a dor de também ser julgado por um comportamento e esse comportamento ser levado para a vida toda e ninguém mais conseguir ver a essência. Uma coisa que é interessante, que eu achei também interessante, não foi no comportamento não só do Jacobina, né, que é do principal aqui, do conto, personagem principal, mas também da tia dele. Veja, por mais interessante que seja esse olhar de fora, né, por mais interessante que seja, na hora que a existência chama, na hora que aperta, o que fica é a essência, né? Tanto é que quando a tia valorizou tanto ele, que não deixou mais ele sair do sítio, queria que ele passasse um mês com ela, e disse assim, traga sua farda, mesmo com toda essa valorização, com o melhor lugar na mesa, sendo o melhor servido, mas na hora que a vida, que a existência chama, ela corre para a essência, né? Que ela vai socorrer a filha, quer dizer, o que chama mais, ela rapidamente abandonou o senhor Alferes, né? Ela rapidamente abandonou a aparência e se voltou para aquilo que ela estava sentindo, que foi a sua própria existência, que foi a sua angústia no momento, que foi dar conta ou tentar ajudar a sua filha que estava para morrer, bastante adoentada e tudo mais, né? Então,
como a aparência ela é instável, seja qual for, né? Seja no julgamento na perspectiva positiva, seja no julgamento na perspectiva negativa, parece que o que nos dá sustentação é de fato a própria experiência, né? Aquilo que a gente vivencia e aquilo que a gente pode olhar no espelho. O psicólogo ele vai refletir aquilo que você traz, né? Ele não vai, digamos assim, adivinhar o que você tem e vai dizer agora que você está aqui, você vai ficar bom a partir mesmo de você não trazendo tudo. Ele só vai trabalhar com o que se mostra no espelho. O psicólogo vai ser o reflexo disso, né? Marisa, eu não sei se a gente está dando conta, não sei se teria mais alguma pergunta aí, alguma questão para tentar aproveitar mais o tempo. Esse conto dá para um bocado de tempo, né? Alguns outros comentários aqui que eu vou fazer, que vieram além, né? O Marcos Lordão, depois daquela última pergunta, ele disse: a angústia nos convida ao viver o autêntico. Como disse Rogers, quando eu me aceito, eu mudo. Jaqueline Ramalho trouxe um comentário: excelente articulação, professora. Deixou esse comentário. E Marina Duarte, por último agora, ela trouxe: precisar de algo para tentar reconhecer sua essência, só ele por si só existiu uma dificuldade de reconhecer seu self. Acredito que isso é muito perturbador para o ser humano. Então essas foram as considerações a mais que foram feitas. Aí eu volto a palavra para vocês. Estou vendo a questão aqui de um comentário bem rapidinho, não consigo ver tudo na minha tela aqui, mas tentando voltar um pouco. Eu até me perdi, eu acho que, me lembrando um pouco de uma colocação que teve aí, que essa angústia, né, eu acho que foi do Marcos, que a angústia faz a gente voltar para o que é de mais autêntico. Exatamente. E a questão é que nós fugimos desse processo, né, porque nós acreditamos que o que vale realmente é a aparência, né? E aí a gente fica nessa fragilidade, né? Que é o olhar do outro, ao mesmo tempo que ele me constitui, ele me fragiliza. Se eu não conseguir não me manter enquanto essência, aquilo que de fato eu sou. E como você bem coloca, Marcos, essa questão de que o Rogers pontua, que é, sendo o que eu sou, é que eu consigo mudar, né? Então, o senhor Alferes aqui, né, trazendo para o conto, que vai nos ajudar, né, o conto nos ajuda a pensar um pouco nessa direção. O senhor Alferes aqui, ele começou a fazer um trabalho com ele mesmo, quando ele disse assim, não, eu só vou conseguir me ver se eu vestir a minha farda. E aí ele foi se olhar no espelho e ele conseguiu. Quando ele não estava com a farda, a imagem não era nítida. Quando ele colocou a farda, a imagem ficou nítida. Mas ele entendeu esse processo, né? Foi aí quando ele entendeu que ele tinha assumido o seu Alferes e tinha se perdido do Joãozinho. Então ele teve que fazer esse trabalho gradativamente, né? Ora ele colocava a farda, se via, aproveitava aquele momento, ele lia, ele meditava, ele fazia sua ginástica, mas depois ele entendia que algo o chamava, né? Esse clamor, eu até digo que Heidegger que fala desse clamor também, né? Na mesma direção de Rogers, que tem algo que está incongruente. E nessa incongruência ele vai e ele diz, eu preciso tirar essa farda para ver quem de fato eu sou, né? E nesse isolamento social, muitas vezes a gente acorda de manhã e esquece de colocar farda e dá de cara com aquilo que nós somos, né? E a dor aparece, o que fere aparece, e aí os dias vão ficando mais difíceis e a gente vai tentando ressignificar e a gente vai tentando dar conta e fazer as coisas, né? E aí eu costumo pensar que o isolamento ele tem várias fases, me parece, né? No primeiro momento era novidade, a gente começou a fazer coisas que nunca fazia dentro de casa. Agora já virou rotina, que aí eu comparo esse momento da rotina que o senhor Alferes viveu quando ele estava, todo mundo saiu, ele ficou sozinho lá no centro, né? No começo era novidade, sentar no melhor lugar da mesa era novidade, mas depois, aí colocando para o momento que a gente está vivendo já está com muitos dias de isolamento, já não é mais novidade e a gente vai ter que ficar lidando, né, com essa necessidade de tentar
encontrar novamente essa essência, né? E quando a gente conseguir ter acesso a isso, que é extremamente difícil, né? Mas é também bastante estimulante, ao Rogers diz, né? A vida do que tem de melhor é um processo que flui. E quando diz que um processo que flui, é um processo que tem dores também, né? Não flui porque é tudo muito bom e maravilhoso. Flui porque tem dores, mas que também eu ressignifico, mas que também eu consigo passar, né? Por tudo isso. E eu acho que essa é a grande, digamos assim, o grande chamado que o isolamento nos faz, né? Essa possibilidade de a gente pegar o espelho que a gente tem em casa, né? A gente tentar se olhar, né, para esse espelho, na medida do nosso possível, né? Porque não é de uma hora para outra que a gente consegue tirar a farda, também não é de uma hora para outra que a gente consegue tirar um diagnóstico que nos deram, né? Não é difícil, o processo é difícil, mas há um convite. Aliás, convite não, desculpa. Há uma imposição no isolamento social da gente entrar de cara com a gente mesmo, né? Com os nossos processos, com as nossas relações, né? As relações em casa, às vezes antes, quando a gente tinha liberdade de sair, né? A gente colocava farda e ia embora para o shopping, embora do trabalho, ir embora para uma série de locais onde a gente era mantida, né? Aquela ideia, aquela imagem da farda. Mas agora o vírus, né? O isolamento, ele nos obriga, de fato, já não é mais uma escolha, é uma imposição para que a gente possa procurar esse espelho, né? Então, eu acho que a ideia é ir atrás desse nosso espelho, né? Ver o que é que a gente pode olhar, né? Utilizar do que for possível para a gente se ver, sabendo, pelo menos é o que o conto traz, e que parece que é a visão da ciência, a visão mística, seja qual for, que esteja buscando pela alma, pelo comportamento humano, sabendo que a estabilidade parece estar na experiência, né? Não na aparência, mas na própria experiência, por mais dolorosa ou também gratificante, que a gente fala que a experiência, a gente fala muito de dor, né, do que fere, seu alferes do que fere, mas é também o que fortalece justamente esses momentos de colocar farda, de tirar farda, né? Eu só vou ler aqui um último comentário que foi feito por Marina Duarte, onde ela coloca isso, Sandra. A rotulação por um diagnóstico é como definisse todo ser humano. Ele não tem o diagnóstico, ele é o diagnóstico. Isso é extremamente destrutível para o ser humano e a ACP. Vem para acolher toda a existência do humano. Então, esse foi o último comentário. Como a gente já está caminhando para o final, eu vou passar a palavra para a professora Marísia, que voltou, para os encerramentos já, ok? Bom, gente, só para me despedir, mas assim, colocar que essa questão da farda, essa questão que tem a ver com o estigma, com o rótulo, qualquer rótulo que um ser humano receba ou assuma comum, né? Sendo ele ou ela, seja por um diagnóstico, né, psicopatológico, seja porque você também construiu sua identidade a partir dessa ideia de que você é aquilo, você se reduz àquilo ali, você está em condições de aprisionamento do seu ser, você está numa situação de aprisionamento do seu ser, e que, infelizmente, dentro de uma sociedade como que a gente vive, a gente geralmente se constitui dessa forma, né? Então, assim, a psicologia humanista, ela exatamente trabalha numa outra perspectiva, na perspectiva que o sujeito possa encontrar realmente conexão com aquilo que lhe é mais próprio, né? Com aquilo que lhe é mais idiosincrático, e não com elementos e aspectos e dimensões que foram colocadas e depositadas como uma armadura que o ser humano não consegue se escapar, se libertar, né? E nesse sentido, só para fechar, eu acho que a situação do isolamento social, nessa convivência conosco mesmo, traz essa possibilidade que realmente me encantou muito, Sandra, dentro do conto, essa história da tia, né? A tia foi buscar aquilo que lhe era mais significativo, aquilo que lhe era mais essencial. Ela imaginava que era o sobrinho que usava aquela farda, que tinha aquele título, né? E era um homenageado, que foi concursado, mas na hora que os afetos, né, mais importantes dela foram, né, colocados em pauta, postos da prova, ela deixa esse sobrinho, que tinha essa farda, esse estilo, toda essa coisa que ela se orgulhava,
e vai em busca daquilo que é mais fundamental. Então, eu acho que a abordagem, esse encontro aqui, também traz essa provocação para a gente pensar no isolamento social, nessa convivência conosco mesmo, o que é mais significativo para nós? O que é que diz mais sobre nós, sobre o que nós somos? O que é que faz mais sentido para nós, sabe? Essa vida toda que a gente inventou até hoje, essa fachada toda que a gente, ou não fachada, isso tudo que nos resulta até hoje, é aquilo que é realmente significativo para nós, faz sentido para nós? Eu acho que tem questões para a gente pensar, né? E refletir. Que fardas, que máscaras, que rótulos, que armaduras a gente vem utilizando para fugir dessa imersão ou escapar daquilo que é muito próprio nosso a partir daquilo que a vida e as experiências vão trazendo para nos provocar, para nos confrontar e atualizar aquilo que é mais idiosincrático, mais específico nosso. Eu acho que fica como reflexões para a gente pensar e acho que a abordagem centrada traz muito isso, sabe? Obrigada pela atenção e até breve. Em poucos segundos, quero terminar com gratidão por esse momento e dizer que se nesse isolamento a gente olhar para o espelho e além de ver Senhor Alferes, ver aquilo que fere, não tenha medo porque faz parte do conto de Machado de Assis, né? Então, até o próximo sábado com mais uma live. Tchau.